Estamos começando o 5º episódio do Giverscast, o podcast oficial da RP Comunicação, que tem como objetivo crescer e contribuir com outros empresários e com a sociedade. E hoje nós vamos falar das consequências de uma má gestão na construção civil. E para isso eu trouxe 2 profissionais extraordinários. Essa palavra ela é tão perfeitinha. Mas esses caras aqui que estão comigo, o Giovanni Teixeira, tudo bem, Giovanni Teixeira? Certo, tudo certo. Um engenheiro de altíssimo gabarito que hoje está ensinando outros engenheiros. E a minha amiga, também engenheira e advogada, Thaís Escobar, da Escobar Engenharia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Giovanni. Bem. Cristiano, um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. O prazer é todo nosso. O Giovanni vai trazer ali situações de gestão dentro da construção civil e a Thaís vai trazer essa parte jurídica, os probleminhas que de repente pode acontecer na sua obra por alguma patologia não vista pelo engenheiro ou pelo engenheiro não contratado, né? Mesmo Thaís, que pode ser de repente recorrida a alguém. Tudo bem, Giovanni? Tudo certo, Cris. Como é que tá as coisas? Tudo indo. Construção, todo vapor aí. Todo vapor, né? Foz do Iguaçu não para, né, cara? Não para. Foz do Iguaçu e região tem crescido muito dentro da área da construção civil, né? Com certeza. Giovanni, fala um pouquinho para nós da tua trajetória aí dentro da área da construção civil, dentro da engenharia. Sim. Há quanto tempo você é engenheiro? Quando você se formou? Como que é a tua história? Muito bem, Cris. Vou resumir aqui, né? Que o caminho é longo, né? Mas eu já trabalho na construção civil faz 8 anos. Fiz muitas experiências ali trabalhando principalmente com obras públicas no começo, e ali foi um campo de aprendizado gigante para mim, onde trabalhei com grandes obras, grandes profissionais, e ali eu desenvolvi e conheci o planejamento e gestão de obras, que é o que eu trabalho hoje. E a partir dessa técnica, né, que é uma técnica mais elaborada assim, eu consegui ter bons resultados em grandes obras, e hoje o que eu ensino para os engenheiros é como ter resultado e trabalhar com dados em qualquer nível de obra, né? Uhum. Então, a partir de toda essa experiência que eu tive, hoje eu trago para os meus alunos essa experiência de como cortar caminhos, né? Como ter resultados mais rápidos, que é uma coisa que a faculdade não ensina, né? A faculdade não fala muito de obra para você, né? Mais a parte técnica ali, isso, né? É muito teórica, né? Muita teoria, pouca prática, vamos falar assim, né? Exato. E a prática, ela te traz não só experiência, mas como know-how, possíveis imprevistos, que na teoria não tem imprevisto, né? Né? E, Giovanni, qual que é a situação que é mais pertinente da pessoa? Claro, Cristiano, pergunta boba, onde que é mais pertinente a pessoa contratar um engenheiro para fazer gestão? Será que para o aumento de uma casa, a casa já tem 60, ela quer ficar ali com 100, 120, é pertinente a contratação de um engenheiro para o gerenciamento dessa obra? Com certeza. Pergunta muito importante, Cris, porque assim, vou contextualizar um pouco da história aqui para a gente poder se localizar no tema que a gente vai falar aqui. Né? A engenharia ela está se modernizando. Então a gente veio aí de um processo de um Brasil que tinha poucos engenheiros. Então existe uma cultura de que o engenheiro ele traz um custo e não um valor, e também que ele só é para grandes obras. Então isso é uma crença. O engenheiro ele tem que estar presente em qualquer movimento construtivo, seja de reforma, reparo, novas obras, uma obra de uma calçada até uma obra de uma usina. Tem que ter um responsável ali que vá olhar tecnicamente para aquilo, para que não só não tenha problema, como também faça da forma mais barata. E eu vou explicar um pouco para você sobre isso. Muitas pessoas, até os engenheiros que se formam, eu falo muito isso para meus alunos. Ser engenheiro não é fazer certo. Não é só olhar, o tijolo coloca assim. Ser engenheiro é fazer da forma certa, mais barata. Eu dou sempre esse exemplo para meus alunos. Eu falo assim, um prédio de 10 andares, vamos pegar aí. Você acha, Cris, que precisa de um engenheiro para levantar? Sem dúvidas. Não, mas você acha realmente, se você der na mão de um mestre de obra uma equipe, ele não levanta um prédio? Não, o profissional ali, o mestre de obra, pedreiro, ele vai fazer. Mas agora, acredito que com os cálculos, medidas, tudo como precisa ser feito, talvez não. Sim. Mas eu vou te contextualizar, porque assim, olha o centro da nossa cidade. Nós temos prédios ali de 50, 60, até mais, né? E esses prédios não tinham engenheiro naquela época.
E por que eles estão em pé? Porque foi colocado além do necessário. Se você precisar quebrar alguma coisa ali, vai ter 3 vezes o ferro que precisava, gastaram um absurdo. Por quê? Porque não se tinha a medida. Então, assim, eu sempre falo, o engenheiro, ele não é obrigatório. A gente tem que tirar da cabeça do obrigatório. O engenheiro, ele traz o valor do que ele vai te garantir que não vai dar problema, vai te reduzir os riscos, que a gente vai falar depois aqui de patologia, problemas técnicos nas obras, e ele também vai te dar o principal, que é a economia, entende? Ele vai fazer como levantar um prédio da forma mais econômica e tecnicamente, vamos dizer assim, saudável. Então, não é sobre fazer. Eu falo muito isso. As pessoas acham, eu não preciso do engenheiro. Realmente você não precisa, mas se você tiver, a sua obra vai ser mais econômica e mais segura. Isso é fato. Então, a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade. E é essa aí que eu te respondo a pergunta, entendeu? Quando você pensar em precisar de um engenheiro ou de um gestor, de uma construtora, você tem que pensar em fazer da forma mais barata e com menos problema. Entendi. Nossa, muito bem explicado, hein, Giovanni? A questão é que se você não tem um engenheiro numa obra, independente do tamanho dela, mesmo que seja uma reforma, você pode ser notificado pelo CREA, né? Isso vem em grandes multas, isso prejudica quem está construindo, pode embargar a obra, enfim. Então, não é só a questão da economia, que é muito importante hoje, né? As grandes movimentações financeiras estão voltadas à construção civil, mas eu acho que a contratação de um profissional vai muito além da economia. Entendi. Thaís, aproveitando o gancho aí, as consequências muitas vezes são bem consideráveis, né? A pessoa que não pega um engenheiro acaba, ou pega um engenheiro que não é tão dedicado, que não faz a gestão da forma correta, acaba espirrando na parte jurídica e precisando entrar com alguma ação, processo. Qual o tipo de situação que você acha que é pertinente ou que pode acontecer, que muitas pessoas... é só um rachadinho que deu aqui. Cris, sendo bem sincera aqui, o Giovanni já é mais um pouco da parte da execução. Acho que ele vivenciou mais obras que eu. Eu sempre cheguei ali no problema já, né? Eu diria assim, raramente uma obra não vai fissurar. Raramente uma obra não vai dar uma trinca, uma rachadura. Isso é, assim, eu diria que quase impossível não acontecer. Existem questões térmicas. O sol, né, quando está em contato com o concreto, enfim, tem a questão da cura, o tipo de cimento, existem vários tipos de cimento, cada um destinado a um tipo de obra. Então, assim, não é todo engenheiro que sabe, não é toda pessoa que contrata um engenheiro, enfim. Então, manifestações patológicas sempre estarão presentes na obra. Isso é fato. Patologia, as pessoas falam, eu tenho uma patologia, isso é um termo errado. Patologia é uma ciência, patologia é patologia. Patos é doença, logia é a ciência da doença, no caso. É um termo que a gente utilizou ali, vem da medicina, né? E a gente utiliza na engenharia. Então, assim, quando se cabe um processo? Primeiro, por mais que eu sou advogada, eu vou dizer que eu atuo muito mais com processos do que resolvendo o problema em obra, né? Mas eu vou até lá e geralmente vira um processo. Mas, assim, eu não indico processar. Primeiro chama o profissional. Às vezes não é culpa dele, às vezes aconteceu, é coisa da química do material, entendeu? Mas nem sempre. Às vezes o profissional é imprudente, é negligente, acontece, não sabe. Primeira obra, né? Então chama o profissional, tenta uma conversa. O que dá para fazer? Dá para arrumar? Não dá? Para depois pensar se um processo... O processo não é só um processo judicial. O processo é tempo, é desgaste emocional, é desgaste financeiro, né? Tu tem que despender ali de um valor e nem sempre o cliente ou a parte vai se sentir satisfeito com o que o juiz vai julgar e nem sempre vai ser um julgamento justo, né? Às vezes o juiz pode interpretar de uma maneira diferente. Então, eu não indico o processo. Eu acho que sempre a melhor parte é tentar resolver administrativamente. Quando cabe um processo? Sempre que ocorrer uma manifestação patológica. A construção civil, ela está ligada ao Código do Consumidor, né? Código de Defesa do Consumidor. Se você compra um carro e tem um defeito, tu vai querer cobrar, tu vai querer ressarcir. O imóvel é a mesma coisa. Então, aí vem a questão da gestão, né? É importante ter um gestor de obra, é importante ter uma obra ok, em conformidade, porque o imóvel é um produto.
nós estamos na relação consumerista. E pensando, olhando para esse lado do produto, que todo produto tem um carro, como você disse, tem 3 anos, tem 5 anos de garantia. Qual é o tempo de garantia, mais ou menos, de uma obra? Então, existe uma norma chamada Norma de Desempenho, NBR 15575, que ela traz o prazo de garantia de 5 anos. Eu adoro esse tema, tá? Eu amo, sério, eu viajo aqui. Então, assim, até se eu passar um pouco, vocês me interrompam, por favor. Mas esse prazo de garantia que está na norma é de 5 anos. Porém, existem alguns sistemas construtivos que não abordam, assim, termina antes de 5 anos. E agora está vindo mais uma norma chamada norma de garantias, que é para cobrir esses sistemas construtivos. Por exemplo, a norma de garantias não pega o sistema elétrico, mas ela pega o hidráulico, o estrutural, enfim. E ali diz que em 5 anos, o Giovanni vai lá e entregou a obra. Em 5 anos ele tem que estar em perfeito estado. Não pode dar problema. Só que tem alguns sistemas que duram menos. Por exemplo, a calha, a cada 6 meses você tem que ir lá fazer uma limpeza, fazer uma manutenção. E aí, vai cobrar do engenheiro? Entendeu? E aí, por isso que está em vigência. Então, entra em várias outras situações. A calha, se ela não está limpa, provavelmente vai dar infiltração. Se der infiltração, provavelmente vai comprometer a estrutura e vai dar uma patologia E vai chamar o engenheiro que executou. Entendi. Então, é uma série de fatores aí, né? Até provar isso em processo. E até entra aí a questão do manual do proprietário, né? Que a Thaís sempre fala isso, porque assim, como uma edificação é um produto, igual a Thaís trouxe, quem entrega o produto é obrigado a entregar um manual de como usar aquele produto. Então, quando a gente entrega uma obra, a gente tem que orientar o leigo, a pessoa que não tem obrigação nenhuma de saber, porque ela não estudou como construir, como fazer manutenção, de como fazer a manutenção para que a garantia permaneça. Porque muitas vezes o próprio proprietário não fez, por exemplo, a limpeza da calha, não repintou a parede, aí quer cobrar que a tinta está ruim, sabe? Não cuidou da casa realmente. Aí a garantia se perde, é igual um carro. Se você não trocar o óleo cada 6 meses e pifar o motor, não tem como você cobrar da concessionária. Então tem esse manual que entrega a obrigatoriedade ao construtor para que ele tenha sua proteção. Eu trabalhei muitos anos, Giovanni e Thaís, como vendedor de carro, inclusive. Trabalhei em grandes concessionárias aqui em Foz do Iguaçu. E sempre na entrega do veículo você tinha que fazer uma entrega técnica. Desde o óbvio tinha que ser dito. Se você apertar aqui no meio do volante, vai fazer esse barulho. Entendeu? E hoje, dentro da engenharia, é um processo, é uma regra. Todos os engenheiros passam por esse processo de mostrar detalhe a detalhe e se compromete com essa questão do pós-vendas. Deveria, né? Deveria. É uma parte que até a Thaís conscientiza muito, assim, o pessoal, né? Porque deveria fazer. Porque senão, pensa comigo assim, se você não orientar o cara do problema do carro e der um problema, de quem que é a responsabilidade? Se ele não sabe, é de quem deveria ter dado. Então, quando você não entrega um manual, você está assumindo responsabilidades que não são suas, porque você deveria ter orientado ele. Então, você acaba ficando mais responsável ainda por coisa que nem é sua, né, Thaís? É assim, né? Se você... É uma regra? É uma lei. É uma lei aí, ó. Isso é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Né? O consumidor tem direito à informação, né? Então, se você não passa, você traz a responsabilidade para si. O que acontece geralmente aqui, eu não posso dizer no Brasil e tal, mas o que eu vejo, o que eu vivencio comprou a casa, tá aqui o champanhe, parabéns, seu imóvel, show de bola. Obrigado. Tchau, é benção. Exatamente. Próximo. Isso certo em é até ali. grandes construtoras, Fazer né? um relatório de entrega do imóvel, tá? Assim, mas aí é porque também eu venho ali desse estudo. Mas quando eu vou alugar um imóvel, tal, a primeira coisa que eu faço é um laudo de vistoria. Porque depois eu vou ter que entregar aquilo ali do jeito que eu peguei. E o imóvel deveria ser entregue da mesma maneira, né? Mas não, é a chave, um champanhe, seja feliz, parabéns. Giovanni, eu queria existe muitas situações, não só em Foz, mas investidores de imóveis que vê realmente como um produto, né? Não, eu comprei um terreno numa localidade ali que está abrindo e tal, um loteamento novo, uma boa oportunidade, fui lá e comprei o terreno, vou construir para vender. Não é nem para alugar, vou fazer para vender. Só que eu já tenho um projetinho aqui e tal, eu sei mais ou menos como que é, o meu cunhado constrói, que é mestre de obra, né?
formado batendo bitoneira, né? Não que seja ruim um profissional, porém ele não tem toda a parte técnica que precisa ter. E o senhor José lá que vai fazer o negócio lá e pronto, vou dar para um conhecido fazer a obra. E começa a dar defeito depois. Como que geralmente acontece dentro desse setor? Você tem visto muito isso? Muito. Isso é muito comum, porque eu trabalho com corporação também. Eu faço imóveis para venda. E as pessoas, às vezes, me vê lá no imóvel, está construindo perto e vem falar comigo. E eu vejo que muitas vezes a pessoa faz na melhor das intenções, né? Mas o inferno está cheio de boa intenção, a gente sabe. Então, assim, você pensa, a pessoa trabalha duro para ter aquele dinheirinho. Daí ela fala, pô, vou investir na construção civil. E é um bom investimento, mas ele é um bom investimento se você tiver garantia. Senão, é a mesma coisa você investir na bolsa. Se você investe numa coisa que dá um bom retorno com segurança, é uma coisa. Quando você investe em algo com alto risco, você não tem nada garantido, entendeu? Então, igual o exemplo que você deu, a maioria das pessoas querem investir e fazem economias bobas. Primeiro, a pessoa não entende nada de construção civil. Ela vai lá e contrata uma equipe fria que não tem nenhuma garantia técnica, às vezes não tem CNPJ, é MEI, é tudo frio. Primeiro problema que der, esse primeiro passo que a Thaís falou aqui, que é o mais fácil de você resolver, é você entrar em contato, falou, fulano, teve um problema aqui, tem como você vir aqui ver, né? Isso falando do cliente já. O fiscal da obra é o dono da obra, né? Ele chega lá, o contratado do contratado dele, chega, olá, que tal, senhor, como está? Aqui acontece muito, funcionário paraguaio e tal. Aí o que acontece? A pessoa não tem garantia nenhuma. Aí as responsabilidades vão pulando. Se você não tem garantia, pula para quem decidiu construir, que é o investidor. Então tem muitos casos aí que eu já fiz reformas aí, igual eu te contei aquela vez, da pessoa ter uma margem ali de mais ou menos 20%, que ela some no pós-obra. Ela some e se você for colocar esse dinheiro no tempo mesmo, né, ela pagou para fazer. Porque você entrega a obra, ganha um dinheirinho ali. Aí passa 3 meses, já tem que mexer numa coisa. Passa 5 meses, tem que mexer em outra. E você tem que pagar, porque assim, você não tem garantia de ninguém. O cara que fez a cobertura não te dá garantia. O cara que fez a obra não te dá garantia. Você não tem garantia de ninguém. Então esse é o cenário que muitas pessoas entram. Então eu sempre falo, vai investir na construção civil, você não entende. Contrate alguém para te orientar. Contrate uma construtora que vai te dar garantias técnicas que você, assim, porque é um casamento, né? A Thaís falou das normas aqui, tem garantias até de 50 anos, né? Da estrutura, sim, algumas coisas assim. É um casamento. Você vai morrer e a garantia vai estar lá ainda. Entendeu? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Eu olho para a construção civil como um investimento na incorporação. Você tem que olhar para a taxa de retorno. E se for investir com risco, é melhor você não colocar o dinheiro. Entendi. A gente tem uma amiga em comum, inclusive a Isadora Berbigera, ela fala que ela é corretora de pessoas e adote ela como corretora, né? Sim. Eu acredito que dentro desse setor, se você realmente olha para ele como investimento, eu vou pegar o capital que eu tenho, vou investir em imóveis, vou construir. Adote o engenheiro para dizer que é seu. Porque realmente, dentro do que você está falando, hoje é um teto, um telhado, uma parede que está descascando ou rachando. Se você não tem nenhum respaldo, você acaba pegando toda aquela parte de possível lucro e revertendo novamente ali em cobrir a garantia que você teria de dar para... Tirando o desgaste também, né, Cris? Eu tenho uma cliente minha que fez esse movimento e hoje ela é minha cliente. Ela já não faz mais isso, né? Porque ela acabou pagando do bolso dela ali e sofrendo muito, porque a pessoa que compra a casa, ela está no direito. Deu problema, ela vai encher o saco, é um estresse, um desgaste. Então, ela ficou assim, apavorada, porque gerou muito problema. Teve que trocar toda a cobertura, trocar a impermeabilização, tudo que envolve água sempre é o primeiro a dar problema, né? Que o pessoal faz errado. Então, o lucro que ela teve ali foi pelo ralo, sabe? Tirando a saúde também, né? Thaís, eu queria que você olhasse esse cenário e falasse para mim as duas posições. O investidor que contrata um profissional frio, ele consegue recorrer, ele tem alguma respaldo, ele está fazendo o negócio certo, ele está economizando de fato, né? Não, economizando não, ele está dando um tiro no pé, né? Economizar é você contratar um profissional, que você sabe que o que você deseja vai ser cumprido, né? A entrega de um imóvel da maneira que você quer, o investimento, enfim. Agora, tu contratar um profissional frio, primeiro que
já diz aí, né? Não tem confiança, você vai querer cobrar, provavelmente você vai entrar com processo, esse processo vai rolar, mas dificilmente você vai reaver o valor. Juridicamente falando, é desgaste. É desgaste. Se conseguir receber, a perder de vista as parcelas, aí provavelmente a pessoa tem que ver se tem algum bem no nome, enfim, mas se já é um profissional que se desconfie, dificilmente você vai ter ali. E olhando agora para o lado do consumidor final, a pessoa que comprou aquela casa para viver com a família. Esse pode cobrar de quem vendeu. Entendi. É aí a questão do te vendi um produto, o produto deveria estar correto, ok, então fica na cadeia. Quem se responsabiliza por isso? Mas se eu comprei de você, eu vou cobrar de você. E essa outra parte ela tem que arcar. Tem. E se quem vendeu não tem garantia, a responsabilidade é 100% nas costas de quem vendeu. Exatamente. Realmente. Giovanni, quais situações que você já pegou situações do meio do caminho, andando e para fazer a gestão? Ou você sempre pegou ali da planta mesmo? Já pegamos algumas situações já de obras paralisadas, né? Uhum. Teve algum caso aí, um caso de uma obra grande que eu fiz aqui em Foz mesmo, que era uma obra que ela tinha sido encerrada no meio do caminho, era uma obra pública, e a gente pegou o remanescente dela. Então, o remanescente a gente fala que é o que sobrou. Né? Você pega todos os BO de quem deixou lá, os problemas. Então, dá para fazer essa transição, só que tem que ter uma pausa. Porque não tem como você subir no trem andando e querer trocar de pista ainda, né? Então, assim, você tem que parar, pensar, reorganizar a casa, aí você volta. Então, a gente faz isso também, mas geralmente é no começo. Até um cenário muito legal para passar para você é o seguinte... eu vejo que o mercado está mudando muito, Cris. Ele está mudando e a pandemia acelerou demais isso. Porque a pandemia ela forçou as pessoas a melhorarem, porque o custo subiu demais. A gente tem um CUB aí, o custo por unitário básico da construção civil, que quase dobrou de valor. Esses valores assim ainda são irreais, porque o custo aumentou muito mais. Para quem trabalha realmente com construção sabe que subiu muito. E o que acontece? As construtoras elas começaram a ter que olhar para custo. Então, se você não cuida do custo, né, se você não faz a gestão desse custo, você não aguenta. Porque, assim, uma empresa, ela vive de dinheiro, você sabe. Exatamente. E a maioria das empresas e dos engenheiros, eles acham que eles vivem de fazer obra. E não é isso. Essa mentalidade, vivo de fazer obra. Quem pensa assim quer entregar obra a qualquer custo. E a qualquer custo custa caro, né? Então, o que eu vejo hoje é que o que a gente faz com grandes obras está fazendo o quê? Esse caminho está vindo para obras menores. Então, hoje o pessoal está fazendo a mesma gestão para obras de médio porte, até para pequenas obras. Por quê? Porque vale a pena. Vale a pena você cuidar do custo da obra, falar para o seu cliente, cliente, vai custar tanto, a pessoa já ter aquela noção, ou não tirar esse paradigma de obra dá dor de cabeça, sempre fura orçamento, essas coisas que existem sobre a construção civil, isso está mudando. O engenheiro falou que vai custar 100 mil, posso me preparar para 200? Isso, esse cenário aí, por quê? Porque não se olhava para custo antes, né, detalhadamente. Então, eu olho muito, assim como a Thaís falou, obra é um produto, mas obra é um negócio também. E um negócio tem que ser gerido, tem que ser olhado para todas as partes dele, né? Thaís, dentro do processo de gestão do engenheiro, o engenheiro me prometeu, ele fez lá os cálculos dele, é claro, a gente está falando também de um momento talvez de inflação, de que as coisas mudem de valor, mas num cenário onde que o investidor ou o dono da própria casa, ele vai comprar à vista o material dele, e o engenheiro vai lá, faz um cálculo de pesos e medidas, de quanto que ele vai gastar 100 mil, e daí o cálculo está totalmente fora e dá o dobro disso. Existe algum... Cris, você tá falando aqui, eu acho esse assunto é incrível. Porque assim, por que vamos supor no exemplo que é você que foi lá e comprou o material para fazer a tua casa, tá? Tu sabe que tu tá trazendo a responsabilidade para você, né? Sim, também. Você não é engenheiro. Por que tu tá comprando material? Entendi. Por que você tá colocando algo que não é da tua ciência na tua mão? Se der um problema na tua casa, o engenheiro pode falar, você se enfiou no meu tema, na minha gestão, na minha obra. Tu responde comigo. Então, se der problema ali... Ninguém falou para você ir lá comprar material. Não foi você que estudou o que vai, quanto vai, por que vai. Claro que o cliente tem que opinar. Eu quero o piso assim, eu quero esteticamente dessa maneira e tal. Mas isso isso acontece muito, né? Eu quero comprar o material. Beleza. Mas eu tu quero tá traindo a responsabilidade para você. É aquela crença, eu diria que é uma crença escassa, né? De que, o engenheiro vai me passar a perna.
ele vai ganhar comissão lá naquele lugar. Acontece, comissões acontecem. Dizer que não acontece é mentira. Acontece, mas assim, ele está exercendo o trabalho dele também, não é? Sim, mas o que eu entendo, assim, que as comissões, o que eu vejo, né, não é muito, meu cliente vai vir aqui e vai comprar X valor de material. Desse X, tanto por cento é meu. Não, geralmente a empresa, né, a loja, ela acaba dando um presentinho, né, um agrado, uma coisa assim. Não fica nessa de pegar, sabe? Pra manter relacionamento. Porque eu acho que quando você fecha um contrato global ali, onde o engenheiro vai cuidar de tudo, esse valor da compra do material já está incluso, entendeu? Agora vai muito do contrato. E o investidor vai lá e quis comprar. Deixa no papel, que a compra é por conta dele, então isso não vai interferir no valor do engenheiro. Mas eu não indico jamais a pessoa que vai construir, ela querer comprar um material. Porque ela pode achar que é lindo, maravilhoso, mas ela não sabe se aquele material serve para aquele determinado sistema construtivo. Eu tive uma experiência aqui, inclusive, na RP Comunicação, com um negócio bobo, outra área, mas muito semelhante, onde que o meu técnico de informática ele falou, busca lá tal pasta para mim colar o processador aqui. Eu fui, busquei a pasta que estava mais barata, porque, por que tem que ser essa? Cheguei aqui, eu tive que gastar de novo, porque ele falou, olha, essa pasta aqui, ela vai dar problema no teu computador. É mais ou menos isso. E daí eu tive que comprar outra pasta térmica para ser efetiva. Eu acredito muito que na hora de orçar, acabamento principalmente, né? Isso. Acabamento é o perigo. É que muda muito, Cris, o que acontece. A gente, quando faz a gestão, a gente fala para o cliente, assim, por mais que a gente sempre deixa o dinheiro na mão do cliente, para não ter esse caso de desconfiança, de passar a perna. Então, o que a gente faz? A gente faz 3 cotações sempre para o cliente. Entrega na mão dele com antecedência. Por quê? Muda muito o material. Às vezes, um nome muda totalmente a função daquele material. E na construção civil é tipo muito... Às vezes você pede para o cara, compra um eletroduto para a parede. Você falar isso para o cara vai chegar com o eletroduto errado. Porque muda se ele é flexível, se ele não é, se ele é de aço, se ele é de plástico, se ele é de bitola tal, não sei o que. É muito específico. Quando você vai comprar um material na construção civil, é um texto, um parágrafo por material. Que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí daí tem as pecinhas, não sei o que. Se você não faz essa orientação, primeiro, o cliente pode comprar errado e sempre vai comprar coisa faltando. Porque os vendedores, eles não têm essa capacidade técnica também de orientar. Você vai comprar isso, leva aquilo que vai faltar. Então, o engenheiro tem que fazer essa gestão também de orientar o cliente dele, falar para ele como tem que comprar, né? Mas isso é o benefício de um gestor de obras. De obras. Isso. É o cara que pega na mão e fala, vem cá, aqui é esse, aqui é esse, aqui é esse. O gestor de obras, ele realmente não é só para ver se o mestre de obras está fazendo da forma correta. Tem que cavar mais para fazer essa sapata aí. Não, é quanto que vai gastar, realmente, a matemática do negócio, né? É o engenheiro que vai pegar na tua mão e vai mostrar exatamente onde está indo o teu dinheiro. E tem várias formas, Cris. Eu vi que você fez uma pergunta, eu acabei não te respondendo de quando fazer, né? Quando contratar um engenheiro. Tem vários níveis de contratação. A gente sempre fala que tem o primeiro nível, o engenheiro do proprietário, que a gente fala. Que o engenheiro do proprietário é assim, você contrata uma empresa para executar a sua obra. Por exemplo, você contratou uma empreiteira, que ele é uma equipe de construção. Aí essa equipe de construção ela não vai ter um engenheiro. Ou mesmo que tenha, ele vai sempre falar a favor dele. Então, se contrata o engenheiro do proprietário, que é o cara que vai dizer o que tem que comprar, se o que o terceiro, se o que o empreiteiro está fazendo está certo, se o que ele está pedindo para comprar está certo. É como se você contratasse, vamos dizer assim, um fiscal ao seu favor. Então, esse é o nível básico de um engenheiro. Que ele é um cara que vai fiscalizar a sua mão de obra e vai te dar mais segurança, entendeu? Aí tem já níveis mais profundos quando você contrata uma construtora técnica já, como tem várias aí, nós temos o parceiro lá, o Christian da Du e vários outros, que eles já são construtoras mais montadas, que eles têm a própria equipe, que eles têm um engenheiro que te orienta, aí já é uma contratação mais profunda. Então tem vários níveis, tudo depende do seu porte de obra. Geralmente em obras menores, a gente usa o engenheiro do proprietário, né? Que a pessoa não vai poder contratar uma construtora e assim vai subindo, né? Em obras grandes tem equipes, né, de engenharia, né, que tem o engenheiro de planejamento, o engenheiro de execução e afim, tudo vai subindo, só para dar uma orientada. Entendi, valeu. Ô, Thaís, quais foram os perrengues aí mais diferentes que você já achou dentro desse meio, né? Qual causa mais... louco, eu não pensei que eu ia pegar uma causa dessa. Nossa.
Em manifestação patológica? Em processo? manifestação patológica. Eu já vi de tudo. Eu acho que até teve uma que a gente fez, né? O podcast, que ela foi... fizeram uma armação da caixa d'água de um supermercado. E chegamos lá para fiscalizar, a caixa d'água estava inclinada, né? E aí, poxa, e nem era, né? Até como o podcast foi com o Escobar, a gente conversou a respeito. Era para fazer um laudo do supermercado todo, né? Ninguém viu que a caixa d'água estava inclinada, né? Tava tombando. Ninguém sabia daquele problema e era o maior problema. E quando foi ver, se escavou ali, né? Para ver como é que foi feita a fundação, a estrutura, enfim, não tinham concretado a armação. Era por isso que tava caindo. Isso foi uma coisa bem... Imagina bem quantas chocante. toneladas lá de água. Foi 1,5 metro, acho que de... Foi muito... 1,5 metro e 9 colunas. 9 colunas, exatamente. Foi feio, assim. Não, mas foi, tem cada coisa a pessoa absurda. esqueceu? Não sei. Então, e aguentou, né? A armadura foi ali atrofiando e tal, mas aguentou. Mas já vi, assim, já entrei em prédios, assim, que eu... Com medo de entrar. Falei, cara, isso aqui vai dar problema. Coisa assim, faltava impermeabilização em piscina. Impermeabilização mal feita. Já vi bastante coisa. Em processo também, já vi N situações, assim. Então, não sei, assim, não sei pegar a mais comum. O que eu lembrei mesmo foi o esquecer de concretar, pra mim, acho que foi... Absurdo. Foi absurdo. A empreiteira foi contratada para... para contratar, né? E o que ela não fez foi concretar. Nossa. Fala para nós um pouquinho, Giovanni, desse novo momento do Giovanni, dessa transição. Não sei se é transição, Giovanni, ou você já cantava isso dentro do teu coração de poder ensinar e dar cursos. Com certeza, com certeza. Na verdade, eu venho fazendo isso já faz algum tempo, né? Mas de uma forma paralela ao meu trabalho. E hoje eu estou investindo um pouu mais nisso, assim, porque eu sinto que é o que o meu coração chama para fazer, sabe? Dá vontade de fazer só isso, assim, largar todo o resto. Legal. Então, eu estou fazendo cursos presenciais atualmente. E o meu foco maior, assim, é melhorar a engenharia como um todo, sabe? Eu vejo que quando eu entrei na construção civil, assim, eu fiquei muito assustado de quão amador era tudo, assim. E realmente gente. É muito amador a construção civil. Pelo tanto de dinheiro que roda, deveria ser a coisa mais séria desse país, assim. E não é. A gente olha para outras áreas aí, como a agronomia, por exemplo, é tudo tecnológico, tudo medidinho, eles são super profissionais. E quando a gente vem para a engenharia, assim, é muito... Até igual a Thaís falou, toda obra tem um problema. Por que tem um problema? Porque até o nosso método construtivo é muito manual, é muito artesanal. Então, isso, por mais que seja muito profissional, sempre dá uma coisinha ali. Então, essa minha vontade de ajudar é de pegar esses profissionais que estão entrando no mercado para que eles entrem corretamente, que eles trabalhem com todas essas técnicas que eu falei, de fazer uma gestão de verdade, que eles não fiquem perdidos também. Eu tenho colegas aí que se formaram comigo aí que hoje não tiveram oportunidade de trabalhar na área, que estão depressivos, sabe? Porque imagina, você investe 5 anos da sua vida, às vezes entra num financiamento absurdo aí para fazer uma faculdade e não consegue trabalhar na área. E é concorrido, realmente, tem estatísticas aí que 60% dos engenheiros não conseguem trabalhar na área. Então a gente está falando de um número absurdo, porque se formam mais de 36 mil engenheiros por ano, né? Se a gente for pegar aí 60% de 36 mil, a gente está falando de uma demanda gigantesca de pessoas frustradas, sabe? Pessoas que estão para baixo, assim, que não vão produzir, que não vão estar contentes, que não vão trabalhar no que elas idealizaram. Então eu quero contribuir para que essas pessoas, assim, elas possam trabalhar, que tapar um buraco do que a faculdade não ensina, porque a faculdade é muito teórica, muito ultrapassada, a faculdade de engenharia. A maioria das coisas, assim, não se usam mais, não foca no que realmente acontece na obra, de como realmente gerir. Não se fala de gestão de obra a faculdade inteira, para você ter ideia. Não se fala de negócio, de produto, como a Thaís trouxe. De contrato. Então, assim, o que eles formam é um engenheiro totalmente teórico e despreparado para trabalhar. E por isso até a Thaís está entrando comigo nesse próximo curso aí, para ela passar, vai ter um módulo completo que a Thaís vai fazer sobre contratos, sobre responsabilidades, sobre manual do proprietário, para trazer um pouco pessoal, vamos acordar que também existe isso daqui. Então, o meu objetivo é fazer esse pessoal acordar e dar oportunidade para eles, assim como eu tive
oportunidade de aprender no meu emprego, no meu trabalho, eu quero passar para eles também. Que legal, Giovanni. Parabéns aí por essa iniciativa. E eu acredito que se tivesse essa iniciativa em vários outros setores, muitas profissões seriam diferentes. Com certeza. Né? Uma coisa que eu vejo também, que eu não diretamente na área da engenharia, mas muitos profissionais se formam dentro daquela área e não sabe vender, não sabe vender, não sabe vender o serviço que executa. E acaba, muitas vezes, entrando nesse looping de frustração, né? E quando isso acontecer, profissionais, pelo amor de Deus, procura a RP Comunicação, que a gente vai ajudar você com o marketing estratégico, vai te dar orientação de venda e com certeza alguma coisa, negócios vai começar a sair para você. Thaís, dentro da área jurídica, quais são as maiores dificuldades do setor? Porque você atua dentro da área jurídica, especificamente dentro de patologia de engenharia, né? Uhum. E quais são as dificuldades dentro desse setor que você vê, que de repente também poderia melhorar? Eu não tenho um número como o Giovanni, né, de que 60% dos profissionais ali não conseguem atuar na área, mas eu diria que o direito está bem próximo, viu? Hoje em dia se formam muitos advogados. Existe uma diferença entre a engenharia com o direito, porque nós temos uma prova dificílima. Essa de que a OAB é fácil, isso não é verdade, isso é mito. A prova exige um estudo, não é... vou passar, fica 5 anos estudando ali na faculdade, tu vai passar na prova. Isso não é verdade. Tu tem que sentar, tu tem que estudar. A prova é totalmente diferente do que você vê na faculdade. Ali são situações de prática. Então, além dos 5 anos, tu tem mais a prova da OAB e tem que se inserir no mercado, né? Existem muitos advogados. É muita gente. Aqui na nossa cidade tem acho que mais de 2.000 advogados. Então, é muita coisa. Qual que é a dificuldade? Você se inserir no mercado, ter aquela cartela de clientes. Uma coisa que é diferente, o engenheiro, ele faz o serviço, presta o serviço e ele recebe. O advogado não. Ele entra com ação. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Lá na frente a gente vê o processo... O fluxo de caixa do advogado é uma loucura. É uma loucura. E assim, em média 3 anos um processo comum, né? Uau. Estou falando processo comum, não ali o juizado especial, que é de 6 meses a 1 ano. Mas igual, é um processo, é um tempo para você receber. E assim, eu sou muito grata por ter entrado na engenharia e no direito. Eu fiz as 2 faculdades praticamente ao mesmo tempo. Então, desde o início da engenharia, tanto no início do direito, eu sabia que eu iria atuar na área da advocacia, da engenharia legal, da construção civil. Então, todo o meu estudo foi direcionado a isso, né? Então, o que eu dou dica assim, para os profissionais que estão se formando, ou até quem não sabe para que área atuar, né? Primeira, faça um estágio. Gente, o Giovanni aqui é a prova viva do que um estágio pode fazer contigo, né? Você não aprende só o que fazer, você aprende também o que não fazer. A segunda dica que eu dou é sejam éticos, né? Sejam éticos na vida pessoal, porque se eu não confio em você, eu não te contrato, né? E o que é ser ético? Se eu não posso dizer que eu fiz, é melhor eu nem fazer, né? Essa é uma coisa que não é... E a terceira é faça algo que você goste, né? Faça algo que você se identifique, porque assim, quem me conhece aqui, vocês são, né, grandes amigos, considero vocês meus amigos, minha turma do BNI. Eu não queria fazer engenharia civil, né? Foi meio livre, espontânea pressão, né? De ser a filha mais velha, ser engenheira. E hoje eu agradeço, né? Por ter essas 2 ciências e conseguir enquadrar. Mas pensando que, num geral, nós trabalhamos 8 horas por dia, 1/3 do dia, vamos pensar que é 1/3 da nossa vida destinada à nossa atividade financeira, nosso serviço, que no mínimo seja prazeroso. Que no mínimo a gente tenha aquele tesão de acordar e falar, cara, vou fazer muito bem feito e é isso que eu quero. Porque deve ser horrível a gente ficar 1/3 do nosso dia fazendo algo que a gente não gosta. Exatamente. Isso aí. Nossa, me inspirou, hein? Realmente. Hoje, olhando por esse lado, eu como atuei em outras frentes, na área comercial, vendendo veículos, fui operador de financiamento de veículos também, em bancos. Eu vejo que realmente a área do marketing hoje, fazer esse network, criar estratégias, realmente é o que canta no meu coração. E eu não tinha
não tinha batido aquele sininho ali, falado, olha, parei com tudo, é isso daqui mesmo, vamos fazer o que a gente gosta de fazer bem feito. Porque acho que é uma das coisas mais frustrantes da vida, você chegar a um determinado momento da tua vida, da tua trajetória, por que eu não fiz diferente? Né? Por que eu não fiz melhor, talvez? Por que eu não me dediquei mais? Né? E é que nem a Thaís falou, se encontre dentro da profissão, ame o que você faça e faça muito bem feito. Muito bem colocado também em relação à ética. Se eu não posso falar para ninguém, melhor nem não faça, né? Giovanni, eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais para quem está investindo dentro da área da construção civil ou para quem quer realmente construir a casa dos sonhos ou até mesmo profissional que está saindo agora da faculdade, que está um pouco perdido. Eu queria que você desse esse overview aí para esse público e dissesse o quanto é importante o que você faz hoje para que a gente possa encerrar o nosso podcast aqui em grande estilo. Com certeza. Eu acho que, para encerrar, a gente já falou bastante, até isso trouxe um parecer muito importante aqui. Eu acho que é mais assim, Cris, sobre seguir o coração, cara. Eu acho que quando a gente não escolhe caminhos que são mais tortuosos, assim, as coisas vão dar certo. Então, eu sempre falo para os meus clientes, meus alunos, eu falo, gente, não tenta dar jeitinho, cara. Não adianta. Na construção civil é um exemplo. A gente falou aqui o tempo todo de pessoas que escolheram caminhos que achavam ser os mais fáceis. E não é assim. Se você contrata um profissional bom, você vai ver que o custo dele vai desaparecer, porque vai se tornar um lucro na economia de problema que você vai ter. Então, esse é um exemplo. Então, eu falo sempre desse caminho, sabe? De seguir o coração, de tudo que a Thaís falou aqui, que foi muito bonito. Eu acho que não tem outra palavra. Seja honesto, escolha o caminho certo, que não tem erro. Quem faz certo, quem trabalha, quem escolhe certo, não dá errado, cara. Não tem. Não adianta plantar a banana e querer plantar banana. Plantar alface e colher rabanete. Não tem como. E eu acho que também, Cris, só para finalizar, eu acho que tem que falar para as pessoas investir nelas mesmas. Igual a Thaís falou aqui, você também. Eu acho, se você não investir em você, tá tudo errado. Se você saiu da faculdade, sabe? Você quer se encontrar, fala com o Cris. Você não sabe fazer marketing? Fala com o Cris. Você não sabe fazer aquilo? Vai buscar, vai fazer um estágio, sabe? Invista em você. Gaste tempo com você. Não sabe? Vai buscar como fazer, sabe? Não sabe fazer uma obra? Contrate um profissional que faça. Isso já entra muito no que eu falei aqui de não fazer jeitinho. A gente às vezes quer tapar buraco por economia burra. Não faça isso, sabe? Contrate pessoas que... A gente sempre fala, a gente tem essa cultura, né, de sempre trazer pessoas para perto. Os grandes projetos não são feitos sozinhos, são feitos com pessoas, grupos de pessoas que se apoiam, de confiança. Então, acho que é isso. Show de bola. Thaís, eu queria que você falasse com aquelas pessoas que passaram por problemas patológicos nas obras e que muitas vezes não tinha quem recorrer, porque contratou o profissional errado, né, com o profissional frio. E também aqueles que como contratar, como fazer um bom contrato, como ter respaldo dentro da área jurídica na área da construção civil. As pessoas têm a crença de que advogado é caro, eu não vou gastar com advogado, eu não vou contratar um profissional, eu vou resolver na conversa. Às vezes até resolve na conversa, mas é muito difícil, né? Porque chamou a pessoa que já fez... Né, perdão da palavra, uma cagada na tua obra. Tu vai chamar ela para resolver. Eu indico, você tem que ter essa palavra administrativa ali e tentar resolver numa boa. Mas, assim, dificilmente ela vai resolver da maneira correta. Contrata um advogado. Faça dessa maneira, coloca ali em papel o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Advogado não é gasto, advogado é investimento. Você está investindo em algo que é teu, para solucionar um problema que é teu. Por que é gasto? Entende? Então é isso que eu digo. Tem problema? Resolva, gente. Procura alguém. Vai muito do profissional, da maneira que você vai pagar, como vai acertar. Tem advogado que só cobra pelo êxito, né? Se a gente ganhar... grande parte dos meus clientes eu tô contigo. Se tu ganhar, eu ganho. Se tu não ganhar, a gente corre risco junto, né? Então, é isso. É essencial você estar assegurado de um profissional que vai defender o teu direito. Eu diria mais ainda também, aquele que está investindo, aquele que olha aquilo como uma roda comercial, eu vou fazer para vender, para ganhar dinheiro. Eu acho que a parte do ataque ela é muito importante e pertinente, toda empresa e todo investidor, todo empreendedor tem que ter agressividade na hora de vender, vendedor bonzinho não vende.
Só que ele também tem que ter uma segurança. Ele olhar tudo aquilo como um time, ele tem que ter um ataque e ele tem que ter uma defesa. Então ele tem que ter respaldo de tudo que ele está fazendo. Exatamente. Né? Gente, foi um prazer enorme receber vocês aqui no GiversCast hoje. As portas estão abertas para sempre que vocês quiserem, serão sempre muito bem-vindos. Obrigado, Giovanni, por trazer conhecimento aí para nós, para explorar um pouco mais da engenharia. Muito obrigado, Thaís, por falar de toda essa área jurídica e tão importante que também dentro da engenharia precisa ter. Né? E convido a você que está nos assistindo a vir fazer parte aqui do GiversCast. De repente você tem um assunto legal, tem um tema legal, você que é empresário, empreendedor, quer falar mais sobre a tua área de atuação, vem aqui para RP Comunicação, vem para o GiversCast, com certeza você vai ter visibilidade, a gente vai fazer o possível para que isso aconteça. E com isso a gente também vai estar ajudando outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, a todos que estão nos assistindo, acompanhando. Siga as nossas redes sociais, curta a nossa página no YouTube e nosso canal no YouTube. Ative as notificações aí para os próximos que vão acontecer semanalmente e eu conto com vocês para o próximo episódio. Até lá. Valeu!